Fala, perseguido! Tá começando aqui mais um Na Cara do Gol, tá? Aqui eu vou poder analisar os melhores jogos do dia pra vocês. Também vou compartilhar algumas apostas minhas, tá? Tanto de pré-jogo e os jogos também que eu vou estar levando pro ao vivo pra poder trabalhar, mas também direcionando você pro melhor mercado para que sua assertividade aumente e você possa lucrar bastante com as apostas, beleza? Então fica até o final do vídeo e já se inscreve aqui no canal porque todos os dias tem vídeos como esse, onde eu vou poder te passar um direcionamento melhor aqui, tá? Vamos lá, vou começar aqui com a Copa do Brasil. Nós temos Goiás contra a equipe do São Paulo. Vale lembrar que o São Paulo venceu o primeiro jogo por 2-0, né, contra o Goiás. O Goiás teve uma expulsão logo no início do jogo. E para esse confronto de volta na casa do Goiás, a gente precisa validar ainda, e no momento que eu estou gravando esse vídeo eu não tenho acesso a essa informação, é se o São Paulo vai com o time titular, se vai com o time misto ou se vai com o time completamente reserva, tá? Eu acredito que o time do São Paulo vai poupar ali os principais atletas. Acredito que deve poupar o Lucas, talvez o Luciano, né? E o Caleri. Se for sem um time titular com um time misto, para mim, esse jogo aqui se torna um jogo inviável da gente apostar, fazer algo no pré-jogo, tá? Porque não tem como, né, velho? A gente tem um São Paulo que sim é muito favorito diante do Goiás, mas o time reserva significa que a importância desse confronto para o São Paulo não é boa, não é uma importância muito alta, não é um jogo relevante para o São Paulo. Significa que eles vão sentar em busca do resultado, né, sentar no resultado e buscar somente a classificação. Então acaba sendo um jogo inviável para poder apostar, porque também não dá para confiar no Goiás, né? O Goiás é uma equipe que ultimamente, nos últimos jogos, ofensivamente, vem produzindo muito pouco e defensivamente é uma equipe muito frágil, então não dá para fazer nada a favor do Goiás. E do São Paulo a gente precisa aguardar a escalação. Por isso que aguarda a escalação aqui. Se o São Paulo for com um time titular ou um time misto, mais para titular, eu gosto dessa cotação, né, do empate anula, tá? Eu gosto da cotação do empate anula para poder utilizar. Caso o São Paulo vá com o time titular, mais uma vez repetindo isso aqui, tá? Ou pelo menos um time ali misto, né, aquele misto mais para titular, beleza? Com jogadores que podem fazer diferença. Mas se poupar todos os jogadores do ataque, eu recomendo que você fique fora. Beleza? Esse para mim é a avaliação desse confronto aqui, já que o São Paulo já construiu um excelente resultado e a gente lucrou no primeiro jogo aqui com handicap -1 São Paulo, tá? No Morumbi. No Campeonato Egípcio nós temos dois jogos interessantes. O primeiro jogo é o jogo do Smoa contra a equipe do Al Ahly, tá? Essa cotação para mim tá uma cotação muito justa e até justa para baixo. Por quê? Só para vocês terem ideia aqui, o Smoa, acredito que é assim que se pronuncia, é uma equipe que está buscando aqui, ó, chegar na quarta colocação para catucar uma competição africana, né, uma Champions africana. E é um time que dentro de casa costuma ter bons resultados, né? Você vê aqui, ó, 16 jogos, 9 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. É um time que é muito enjoado, tá? É um time chato, é um time bem chato mesmo. Só que é um time defensivamente que sofre bastante e vai enfrentar o melhor ataque da competição disparado, que é essa equipe do Al Ahly, que só tem 2 derrotas, 3 empates e 25 vitórias. Pelo fato de jogar fora de casa, eu gostaria de pegar uma cotação melhor, pelo menos um odds 1,50. Para mim era a cotação ideal para esse jogo. Então aqui para mim está abaixo do que deveria pagar. Por isso que é um jogo que eu quero recomendar a vocês analisarem no ao vivo, também identificar se o Al Ahly vai estar com o time titular. Eu acredito que sim, acredito que irá. E estando com o time titular, eu vou aguardar, né, o posicionamento, ver como é que está o jogo e aguardar essa odd subir, para pegar uma odds 1,55, 1,60, que para mim é a odds ideal para esse confronto, tá? Não é uma odds para o Al Ahly pagar, por mais que venham ganhando de todo mundo, massacrando todo mundo, e no último jogo dentro de casa aplicou uma goleada, no final de semana, mas não é um jogo para eles pagarem 1,33, tá? Na minha opinião. É um jogo para pagar ali pelo menos 1,50. Então, é esperar no ao vivo e pegar uma cotação melhor na vitória do Al Ahly, caso eles estejam pressionando sem ceder muito contra-ataque. E o outro jogo que nós temos é o Zed contra o Zamalek. Já esse jogo, eu vejo um jogo favorável para gols. Por quê? Olha a média de gols aqui, ó. O Zamalek e o Zed, né? O Zed tem uma média de 1,7 gols marcados dentro de casa. Deixa eu só marcar aqui dentro de casa para a gente ver que isso é muito importante, esse fator. 1,3 marcado dentro de casa e um gol sofrido também. Uma média de 2 gols por jogo. A mesma coisa que o Zamalek. Então eu gosto sim desse over 1,5, tá? Para mim esse over 1,5 é uma boa. Só que tem que esperar essa cotação subir mais um pouquinho para pegar uma cotação melhor, 1,55 por aí. E no Egito a gente consegue fazer isso, né? Os últimos confrontos entre eles foram 2-1, 2-1, 0-0, 1-1. Ou seja, dos últimos 4 confrontos, em 3 aconteceu o over 1,5, tá?
Os jogos do Zed têm sido jogos com gols, como vocês estão vendo aqui, ó, 2-1, 3-2, 4-1, teve isso 1-0, 4-1, né, 1-0, 2-2, geralmente são jogos com gols, e os jogos do Samalek também têm sido jogos favoráveis para gols. 4-2, 1-0, 2-1, 1-1, 2-1, 5-2, tá? Então são jogos bons para gols aqui, tá? Então aqui eu gosto do acima de 1,5 para esse confronto. Galera, uma coisa que eu sempre faço aqui e deixo claro é que eu comento para vocês aquilo que eu faço, tá? E o que eu faço dentro dessa Europa League, nessa fase, né, tanto na Europa quanto na Conferência League, nós temos aqui muitos jogos, é trabalhar os favoritos no ao vivo, tá? Eu não gosto de trabalhar o pré-jogo. Eu digo isso por experiência própria, porque nessa fase de qualificação e as equipes da Europa voltando agora da pré-temporada, né, voltando agora das férias, pode ser que aconteçam muitas zebras e tem acontecido muitas zebras. Então, o que é que eu quero recomendar para vocês? Cara, é um mercado excelente, sim, para gols. Todos os jogos aqui são bons para gols. É bom para 1,5, para acima de 1,5. Todos os jogos, sem exceção, tá? Porque são equipes fragilizadas defensivamente e são equipes ofensivas, na grande maioria. Mas a cotação de pré-jogo paga muito pouco. E fora isso, ainda tem o risco, né, desse risco que eu falei para vocês de pré-jogo por estar voltando agora para a temporada. Então eu só vou trabalhar tanto a Conferência Europeia quanto a Liga Europa no ao vivo. Obviamente tem muitos favoritos, por exemplo, o Braga aqui contra o Servette é favorito, mas eu prefiro analisar no live e tomar uma decisão de acordo com aquilo que está acontecendo. Mas o que eu tenho identificado é o mercado de gols realmente que está muito bom. Gol HT, o acima de 1,5, acima de 2,5 muitas vezes, só que no live, tá? No live pegar uma cotação boa. Porque, por exemplo, vou pegar aqui um jogo do Molde contra o Cercle Bruges, tá? Você vem olhar o acima de 1,5, tá pagando 1,17, pô. Não vale a pena, tá ligado? As odds estão muito esmagadas, não vale a pena você arriscar. Vou pegar outro jogo aqui bom para gols. Vamos lá, o jogo do Panathinaikos contra o Ajax. Ó, você pega 1,22. É muito pouco. Para você encontrar uma odds de valor, você tem que juntar 3, 4 jogos em um bilhete. E isso é muito arriscado, sabe? Isso não vale a pena, isso não funciona no longo prazo. É você correr um risco muito grande. Você pega aqui o Braga, outro time também bem favorito, são jogos favoráveis para gols, 1,20. É muito pouco que está pagando. Então, ao vivo, para mim, é a melhor opção aqui, tá? E nós temos mais dois confrontos que eu quero comentar com vocês. O primeiro é o jogo do Inter Miami contra o Toronto. Todos os jogos do Inter Miami, eu sempre gosto de ficar de olho no Gol HT. Tá pagando um pouco aqui, mas você dá pra pegar no live, tá? E no over 1,5, também tá pagando um pouco, mas dá pra pegar no live. E outro mercado também que eu gosto é do ambos marcam. Aqui no caso tá pagando bem. Por quê? Porque os jogos do Inter Miami geralmente são jogos assim, né? Um padrão muito forte. Só para mostrar para vocês aqui, ó, os jogos do Inter Miami, ó. Os últimos jogos deles, né? 2x1, 2x0, esse aqui não saiu. 2x1, 3x1, 6x1, 2x1, 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 3x3. Ou seja, dos últimos 10 jogos, só um que não saiu o ambos marcam. Todos os outros saíram. Então, 90% dos jogos a gente tem com ambos marcam. Então, vale a pena estar a favor desse ambos marcam aqui no jogo do Inter Miami. É um padrão que eu encontrei nos jogos do Inter Miami. Eu assisto muito, eu comecei a acompanhar por conta do Messi que foi para lá, né? E é um time muito forte ofensivamente. Tem o Suárez, tem um Busquets que encontra passes absurdos, o Jordi Alba, só que defensivamente é uma equipe muito frágil. E para esse confronto aqui do Egito contra o Marrocos, é crueldade, né? Ter um confronto, uma disputa de terceiro colocado. Mas é uma disputa de dois times africanos, né? Buscando a medalha de bronze. E eu acredito que sim, vão para o time titular e vão querer levantar, pegar essa medalha de bronze, né? E, cara, sem sombra de dúvidas, existe um favoritismo muito grande para a equipe do Marrocos aqui. Eu gosto desse empate anula, tá? Mas tá pagando um pouco, tá pagando 1,30. Dá para se pensar no 0,25? Dá. Mas o que é que eu quero recomendar para vocês? Pegar no ao vivo, tá? No ao vivo, vocês analisarem, ver se o Marrocos está cedendo muitos contra-ataques, beleza? O Marrocos quase eliminou a Espanha, sofreu gol nos 84 minutos, no finalzinho do jogo. E estava jogando muito bem, criou muitas chances, poderia ter feito 2-0, né? Depois que sofreu o empate, poderia ter feito 2-1. É uma equipe muito boa, muito superior, na minha opinião, em relação ao Egito. Eu acredito que vai ganhar essa medalha de bronze, mas é um jogo que a cotação no pré-jogo está muito baixa. Se esse empate anula tivesse pagando aqui 1,50, eu iria, sem sombra de dúvidas. Ah, Marcão, dá para pensar no handicap 0,25? Dá. O handicap 0,25, em caso de empate, tá? A aposta você só perde metade. Se o Marrocos ganhar, você ganha, né? Tem green. E se perder, você tem red. É uma boa também, não é ruim não. Mas
a gente precisa identificar qual postura o Marrocos vai estar pela disputa de terceiro colocado, que é uma disputa muito cruel, né? A disputa de terceiro colocado, mas no caso das Olimpíadas tem que ter, porque isso faz diferença lá na frente. Então é bom a gente analisar primeiro antes de tomar qualquer decisão, beleza? Esses são os melhores jogos para hoje. Fica com Deus, que seja um dia extremamente recheado de greens nessa quinta-feira. Tamo junto.